o quarteto Os Arautos do Rei, vindo expressamente do Brasil para cantar neste maravilhoso programa internacional. When I get to heaven, going to sing and shout. There's nobody there to turn me out. When I get to heaven, going to put on my shoes. Going to walk around and tell good news. Now look away to heaven. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. Satan like a snake lying in the grass, always waiting in those Christians' past. Satan is a liar and a conjurer too. If you don't watch out, he'll conjure you. Now look away to heaven. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. When I get to heaven, going to sing and shout. There's nobody there to turn me out. When I get to heaven, going to put on my wings, fly all over heaven while the joy bell rings. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. Join the band. Oh yes, I hope I join the band. Viva a clara luz do seu amor. Nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de Satanás. Já não tenho mais temor. Todo pranto é findo. Vivo a clara luz do seu amor. Nele tenho força e paz. Quando escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que a clara
ao sono paz sem fim, sob a sua proteção, nada me perturba. Vivo a clara luz do seu amor. Calmo está meu coração. Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor. Quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Nós viemos aqui não para ouvir opiniões humanas. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Eu sinto uma grande responsabilidade em falar nesses assuntos. Porque eu sei que ninguém que entrou aqui hoje entrou por acaso. Nós estamos aqui porque Deus destinou este encontro. Cada pessoa que entrou nessa porta entrou com apontamento divino de Deus, incluindo vosso servo. Se eu não tivesse a certeza disso, eu não passaria um minuto neste lugar. Eu sinto que eu estou aqui porque Deus me deu uma mensagem, não da minha opinião, mas das Escrituras Sagradas. E nas próximas noites nós vamos falar em assuntos muito sérios. Não são assuntos da Igreja Adventista ou de qualquer outra igreja. Estamos muito contentes que a Igreja Adventista abriu esse lugar para nos usar. Mas essa não é uma mensagem para uma seita ou uma religião, é para todas as pessoas. Porque existe somente um Deus, somente uma Bíblia. E enquanto entramos nesses assuntos profundos, ontem dissemos, estamos construindo um edifício espiritual, colocando fundamentos para que compreendamos melhor os assuntos mais profundos.
Ao edificar este edifício noite após noite, eu peço às pessoas não perder. E esses assuntos vão nos ajudar a ter uma vida melhor. Eu não vou falar muito da minha própria opinião. Em vez de fazer isso, eu vou abrir as Escrituras Sagradas. E nós vamos deixar as Escrituras nos falar. Temos muitos assuntos importantes e eu quero vos levar comigo numa viagem hoje à noite. Num lugar onde muitas vezes eu tenho passado. Na terra de Israel. Eu gosto de visitar essa terra porque lá Jesus andou. Eu gosto de andar nos passos, nos mesmos lugares que ele andou. Eu gosto de andar nos lugares que ele conheceu. E hoje quero vos levar para um lugar especial. Um lugar chamado Megido, uma planície enorme em Israel. É um lugar estratégico, porque as pessoas que já leram as Escrituras Sagradas sabem que foi neste lugar que aconteceram as maiores batalhas da história sagrada. Durante milhares de anos, este ponto foi um ponto estratégico. Aqui podemos ver o lugar onde Salomão, o rei de Israel, Salomão teve sua fortificação contra os inimigos, onde ele guardava as carruagens. Pode aqui ver o portão que ele passava. Este portão era um lugar estreito, um corredor, com lugares para os soldados estar, para que se qualquer inimigo passasse, ele teria que passar pelos exércitos nos dois lados. E assim estava bem protegido a fortificação. Aqui está o lugar onde os cavalos de Salomão beberam água, com lugar para atar o cavalo para não fugir. Tudo isso está já há milhares de anos lá. E mais importante de tudo, aqui é um lugar onde a Bíblia indica que é um lugar muito importante. Aqui, um grande encruzilhado. Uma estrada vai para o sul, para o Egito. Outra estrada vai para o leste, para a Síria e para o Oriente. Outro lado vai para o norte, que vai indo para o Líbano e Europa. Outro lado vai para o oeste, para o mar Mediterrâneo e para o mundo ocidental. Aqui podemos ver esses lugares e foi aqui que eu ouvi os jatos de Israel. Neste lugar que algumas vezes na Bíblia é chamado Vale de Jezreel. Às vezes o mesmo lugar é chamado o planície de Esdrelon, um lugar de grandes batalhas. Muitas vezes a Bíblia usa outros nomes para este mesmo lugar. Às vezes na Bíblia é chamado de Vale de Megido. E também outras vezes tem outros nomes, mas sempre falando deste mesmo lugar tão importante. Às vezes na Bíblia é referido como a cidade de Megido. Mas a Bíblia usa um termo que deixa todas as pessoas pensar, e todos nós já ouvimos falar deste termo. Este termo é mais conhecido como Armagedon. As águas de Megido, a cidade de Megido, a planície de Megido, ou de Esdrelon. Todos nós conhecemos como Armagedon. E muitos seres humanos têm usado esse termo. Não somente pessoas religiosas, mas pessoas não religiosas. Daquele lugar pode ver uma das maiores cidades de Israel, a linda cidade de Haifa. Israel tem 3 cidades principais. Tem a cidade de Tel Aviv, tem a cidade de Jerusalém e a cidade de Haifa. E aqui estamos vendo uma parte desta bela cidade. É uma cidade industrial. É uma cidade que tem mais indústria do que qualquer outro lugar na terra de Israel.
E o povo de Israel tem alguns ditados. Eles dizem: em Tel Aviv brincamos. Tel Aviv é a cidade onde tem praias e jogos e o povo gosta de esportes. E eles dizem que em Tel Aviv brincamos porque este é o lugar onde eles gostam de brincar. Mas tem uma outra cidade grande chamada Jerusalém. Esta é a cidade religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. E então eles dizem, em Tel Aviv brincamos, mas em Jerusalém nós oramos. Mas quando falam de Haifa, é outra coisa. Disse, em Tel Aviv brincamos, em Jerusalém oramos, mas em Haifa trabalhamos. Dizem que Haifa paga as contas de todo Israel. E esta vista panorâmica de Haifa, que podemos ver de Megido, é uma coisa muito impressionante e muito importante para todos nós. Esta vista panorâmica nos dá uma ideia como foi o Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo fica justamente, ou aliás, Megido fica, melhor dito, no Monte Carmelo. Foi este o lugar que a Bíblia fala de um profeta. Todos nós ouvimos falar desse profeta, um homem chamado Elias. Foi nesta montanha que Elias enfrentou os inimigos de Deus, os profetas de Baal. E houve uma grande briga entre eles, uma briga espiritual, porque eles desafiaram o Deus do céu. E aqui, em cima desta montanha, ainda existe uma estátua representando o profeta Elias, falando daquele dia que ele chamou fogo do céu. E ele enfrentou os inimigos de Deus com algumas palavras de muita coragem. Ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. 1 Reis 8, 21. Eu quero dizer hoje à noite que esta mesma pergunta vem para nós aqui, na cidade de Espinho, em Portugal, no Canadá, Brasil. Todos nós precisamos um dia tomar uma decisão. Não podemos ficar em dois lados, precisamos ficar um lado só. E a pergunta vem, quando vamos ficar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, devemos o seguir. E Deus quer que nós o seguimos. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos, quando estava na sua campanha política, ele fez uma declaração interessante. Ele usou algumas palavras que parecem quase palavras da Bíblia. Ele disse, enfrentamos o Armagedon e lutamos pelo Senhor. Esta foi a sua campanha política. Mas mais tarde, um outro homem chamado MacArthur, o general da Segunda Guerra Mundial, nos Filipinos, lá, MacArthur também fez uma declaração usando o termo de Armagedon. Lá num navio de batalha, o navio se chamava o Missouri. Lá no fim da Segunda Guerra Mundial, ele disse, já tivemos a nossa última oportunidade. Se não conseguirmos encontrar um melhor sistema para resolver os nossos problemas, o Armagedon estará às nossas portas. Eu creio que, meus amigos, que nós estamos enfrentando Armagedon. Hoje à noite vamos ler da Bíblia o que as Escrituras falam. É um assunto muito sério, porque atinge todos os seres humanos deste planeta. Armagedon. O que significa para ti? E o que significa para mim? Nós sabemos que a batalha de Armagedon será a última batalha na guerra do homem contra o seu próprio amigos, homem contra o homem. Será a última batalha na guerra do homem contra o homem. Será a última batalha na guerra da raça contra a raça.
e nação contra nação, e religião contra religião. E a última batalha entre a guerra entre o homem e seu Criador, o homem e Deus. Será a última batalha em todas estas coisas. Vamos abrir as Escrituras. E aqui Deus fala para nós. Agora, como eu disse no começo, quando eu estou falando, minha palavra não tem valor. Mas quando estou lendo a Bíblia, não são as minhas palavras. São as palavras divinas que vêm de Deus. Não importa seja a Bíblia católica ou qualquer outra Bíblia, são todas traduções da palavra de Deus. E pode abrir qualquer Bíblia e vai achar as mesmas mensagens que eu vou ler hoje à noite. As Escrituras têm advertências de Deus. A Bíblia disse: vem, povo meu, entra nas tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passa a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26, 20 e 21. Deus disse que Deus, o Deus do céu, o Criador do universo, vai acertar as contas com este mundo. Com os criminosos deste mundo que estão matando pessoas inocentes e às vezes achamos que não há justiça, mas o Deus do céu vai acertar as contas um dia em breve. Com as pessoas que estão praticando o crime e crueldade, vivemos num mundo cruel. Tanto sofrimento, será que Deus não vai fazer nada? Olha, eu espero que ninguém vai perder a reunião de segunda-feira à noite, quando falamos no assunto quem criou o diabo. Porque eu posso lhe garantir, se você não vem, se alguém aqui não aparecer, vai ouvir depois falar que perdeu alguma coisa de muita importância. Não porque é minha opinião, mas alguém já pensou por que existem tantas coisas ruins, tanta maldade neste mundo, tanta crueldade, tanto sofrimento, tanta dor, tantas mortes, tanto crime. Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Será que Deus está lá em cima e se esqueceu completamente de nós? Nós vamos responder isso pelas Escrituras. Vamos compreender por que essas coisas acontecem. Deus vai um dia, em breve, acertar as contas. Mas nós temos uma promessa. Eu quero lhe prometer algumas coisas nestas noites. Eu não estou aqui para espantar ninguém. Porque quando temos confiança na Bíblia, não precisamos ter medo. Precisamos ter fé e coragem e alegria. E existem muitas ameaças na Bíblia, mas para cada ameaça existe também uma promessa. E aqui temos uma dessas promessas. Deus disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso, descansará. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. Não precisamos ter medo dessas coisas. Nem mortandade que assola ao meio-dia. Deus disse que se nós o seguimos, se nós confiamos a Deus, Ele vai fazer algo para nós. E olha a promessa maravilhosa. Disse: 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Alguém tem pensado que medo se chegar uma terceira guerra mundial? Uma guerra em que os homens usarão as armas nucleares. Que medo. Deus disse: se nós confiamos nele, 1000 pessoas podem cair ao nosso lado, ou ao nosso lado direito ou esquerdo. Mas nós não seremos atingidos. Não precisamos ter medo.
Portanto, eu quero dizer hoje à noite que nós vamos falar hoje em algumas coisas um pouco espantosas, mas nós não precisamos ter medo, porque a promessa de Deus é segura. Agora, Deus disse: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Deus tem uma contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e quanto aos ímpios, Ele os entregará à espada, disse o Senhor. Como eu disse, Deus vai acertar as contas em breve. Todos nós lembramos, alguns anos atrás, quando houve a Operação Tempestade no deserto. Quando um homem chamado Saddam Hussein resolveu desafiar as nações do mundo. E houve uma guerra que não durou muitos dias. Uma guerra que foi mostrada na televisão e todos nós conseguimos assistir, mas começamos a também ver os perigos. Este homem chamado Saddam Hussein se mostrou muito perigoso. Felizmente, ele não estava com armas nucleares. Mas nós pensamos, o que um homem pode fazer, um homem desse, se estivesse armado? E nós sabemos que muitas dessas nações estão com cientistas maravilhosos que estão trabalhando para armar estas nações com armas nucleares. E o que aconteceu? Imediatamente que a guerra começou, aconteceu alguma coisa com o petróleo. Eu estava morando naquele tempo no estado de Michigan. Eu fui comprar gasolina. Eu vi que o preço subiu imediatamente. Parece que quando a guerra termina, leva meses e meses para o preço baixar. Mas quando a guerra começa, leva minutos para o preço subir. E em poucos minutos estávamos pagando preços altíssimos. E todos nós fomos afetados. Mas na América, o povo não estava preocupado com os preços do petróleo, eles estavam preocupados com seus filhos, que estavam no Oriente Médio lutando contra este homem chamado Saddam Hussein. Agora vamos para o livro de Apocalipse. Ontem fizemos referência. O livro de Apocalipse, capítulo 16, nos fala da batalha de Armagedon. Nós vamos ler algumas palavras. Só a última parte desse capítulo. Disse: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Quantas pessoas estiveram aqui ontem à noite? Deixa eu ver as mãos. Todos que estiveram aqui. Muito bem. Parabéns. Vocês vão saber o que estamos falando, porque ontem à noite falamos do grande rio Eufrates. Os que não estiveram aqui podem pedir o resumo do assunto de ontem e vai lhe ajudar um pouco. Babilônia foi atacado por um rei chamado Ciro. Ele entrou pela cidade de Babilônia no leito de um rio chamado o rio Eufrates. Mas o livro de Apocalipse fala de Babilônia num outro sentido. Não está falando da cidade antiga do tempo do rei Nabucodonosor. Agora está falando de Babilônia espiritual e moderna. E aqui disse que Babilônia vai cair. Disse que os reis do Oriente, Ciro, veio do Oriente para Babilônia para atacar a cidade. E agora, no fim do tempo, vai haver um sentido espiritual. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Interessante que o apóstolo São João, no livro de Apocalipse, usa uma ilustração que vem do livro de Daniel. E quando estudamos esses dois livros juntos, não ficam tão misteriosos. Começamos a compreender melhor. Se lembra da velha cidade de Babilônia, era uma cidade que todos achavam que ninguém poderia conquistar, mas Ciro conquistou secando o rio Eufrates. O rio Eufrates, no Oriente Médio, é um rio muito grande e muito importante. E Deus, no livro de Apocalipse,
usa este rio como uma ilustração muito importante para todos nós. Agora, o que significam essas coisas? Alguém me disse, bem, a Bíblia depende da sua interpretação. Já ouviu alguém dizer isso? Meus amigos, graças a Deus, a Bíblia não depende da minha interpretação, nem da sua. Nós somos todos seres humanos fracos e quem pode fazer a interpretação é somente o Deus do céu. Nós vamos falar essa semana que vem num assunto: por que tantas religiões? Um Deus, uma Bíblia e tantas seitas e religiões, cada um pensando que está certo e os outros estão errados. Por quê? Às vezes é porque nós procuramos fazer a nossa própria interpretação. Um homem me falou, a Bíblia é como um violino. Pode tocar qualquer música que quiser neste instrumento. Eu não creio que seja verdade. Outra pessoa me falou, o papel aceita tudo. E é só opinião humana, a Bíblia Sagrada. Nós vamos provar aqui, noite após noite, pelas profecias, que a Bíblia não é livro qualquer. Nós temos provas precisas que mostrar que a Bíblia é a palavra do Deus divino do céu. E na Bíblia temos algumas chaves que nos ajudam a compreender os mistérios das escrituras proféticas que estão escritos em símbolos. Vamos ver algumas dessas chaves, porque estas chaves vão abrir as portas para compreender as coisas misteriosas. Por exemplo, nas profecias, a Bíblia fala em asas. E a Bíblia nos diz que quando a Bíblia fala num animal que tem asas, as asas representam velocidade. O que é mais veloz, o automóvel ou o avião? O avião tem asas. As asas são um símbolo de velocidade. Isso não é opinião humana, isso encontramos no livro de Abacuque, capítulo 1, versículos 6 a 9, que nos diz que asas são um símbolo de velocidade. Podemos ver outros símbolos, ventos, tempestades. A Bíblia usa este termo na linguagem profética para representar guerras e conflitos. E alguém pergunta, por que a Bíblia não fala guerras quando quer falar em conflito? Por que a Bíblia não fala velocidade quando fala em asas? Deixe-me explicar uma coisa. Os homens profetas que escreveram Daniel e Apocalipse eram escravos em terras estrangeiras quando escreveram seus livros. E seus livros falavam coisas das terras onde eles viviam. Então Deus deu para eles um código, porque se não fosse escrito em código, o país ia destruir os livros e não teríamos hoje a Bíblia. Então, em vez de falar em termos claros, Deus deu para eles este código para escrever para que a Bíblia chegasse à nossa mão. Mas mais do que isso, esta linguagem torna a Bíblia mais fácil de compreender, porque uma imagem ajuda a compreender. Por isso eu gosto de usar a tela grande, porque uma imagem às vezes vale mais do que muitas palavras. Outra chave importante, a Bíblia fala em dias proféticos. Um dia profético na Bíblia é um ano. Isso achamos em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. E a Bíblia fala em águas. Quando fala em águas, quer dizer povos, muita gente. Quando terra seca, a Bíblia está falando em pouca gente, num lugar com pouca habitação. Quando fala em muitas águas, fala num lugar onde tem muitos povos. Essas chaves nos ajudam a compreender. A Bíblia fala em animais, às vezes chama de bestas. Não está chamando alguém de bestial, mas está falando em reinos e poderes políticos. Um animal, nesses livros cheios de códigos, sempre representa um poder político. Fala em chifres, os animais têm chifres. E também esses chifres representam reinos. E a Bíblia fala
em sapos. Você tem sapos em Portugal? Tem? Nós temos no Canadá. Na primavera, podemos ouvir o cântico dos sapos. Eu gosto de ouvir. Como menino, eu brincava com sapos. E no livro de Apocalipse, capítulo 16, Deus usa esta ilustração para que possamos compreender melhor. Ele fala dos últimos dias, ele disse da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O rã é um pouco diferente que sapo, mas quase igual, não é? E o que é o sapo? Quando pensamos num sapo, o que é que pensamos? O que é que lembramos? Aqui disse o que são. Não precisamos ter interpretação humana. Disse que, pois, são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Esses espíritos, como rãs, são espíritos de demônios que estão trabalhando hoje. E que trabalho eles estão fazendo? Estão fazendo um grande trabalho. Veja o sapo, na primavera. O sapo tem uma língua muito comprida, porque a língua do sapo é presa na parte da frente e representa feiticeiros que estão trabalhando em nosso dia. Feiticeiros e pessoas que dizem que podem comunicar-se com os espíritos. Na América tem um jogo, estão vendo um quadro desse jogo, chamamos de Ouija Board. E tem letras e números, e as pessoas perguntam, fazem perguntas, e esta dá a resposta do mundo dos espíritos para as pessoas que perguntam. Não são brincadeiras que nós devemos usar, porque são coisas do demônio. Os sapos e os rãs desaparecem durante o inverno, nas terras frias como o Canadá. Mas quando vem a primavera, eles aparecem outra vez. E tem certos poderes espirituais que parece que estavam já há muitos anos em hibernação, que agora estão aparecendo outra vez. Antes de terminar essa série, eu vou contar coisas horríveis para meus amigos aqui. Não para espantá-los, para falar a verdade. Existem demônios. Eu sei. Tenho enfrentado demônios. Talvez eu tenha a oportunidade, uma dessas noites, contar do dia que eu apertei a mão de um demônio. Eu encarei face a face. Existem demônios e nós precisamos tomar cuidado. Mas a tarefa dos demônios é para enganar as pessoas. O inimigo, o diabo, não quer que você saiba a verdade. Ele não está contente com ninguém que veio aqui hoje à noite. E amanhã à noite ele vai dizer, está muito cansado, não vai hoje. Está muito ocupado, não vai hoje, vai outra vez. Não vai, porque ele não quer que alguém aqui possa ficar sabendo a verdade. Ele quer esconder a verdade. E sabe, a menos que estudamos as Escrituras, ninguém aqui pode saber o que é a verdade. Sabe por quê? Porque o inimigo é um enganador e ele não é um enganador estúpido. Ele não é idiota. Nós vamos aprender na segunda-feira de onde ele veio. E vamos ver o poder dele. Mas ele é um ser espiritual, com grande inteligência. Ele sabe enganar as pessoas. E cada verdade que aprendemos das Escrituras, o inimigo tem uma coisa igual, quase igual, falsificado. Um engano que é quase igual, e se nós não estudamos as Escrituras, nós não podemos saber a diferença. São substitutos satânicos. Vamos ver rapidamente algumas das coisas que ele faz para enganar as pessoas, alguns dos substitutos.
No livro de Apocalipse, a Bíblia nos fala de 3 anjos que estão voando sobre o céu. Uma noite vamos falar desse assunto, 3 anjos voando sobre Portugal. Mas Deus nos deu uma verdade no livro de Apocalipse e o inimigo queria agora fazer um substituto, uma outra coisa, e ele também tem 3 espíritos. Satanás se manifestará na forma de 3 espíritos imundos como rãs. Mas não é somente isso que ele faz, ele gosta de trazer outros substitutos. Por exemplo, o livro de Apocalipse fala, a Bíblia nos fala sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Escutem bem agora, alguém vai bater a sua porta um dia desses e dizer, não existe Trindade. Alguém vai bater a sua porta e dizer a Igreja Católica é mentirosa porque a Igreja ensina Trindade e não existe Trindade. Olha, cuidado, não vai escutar o que eles estão falando porque não é verdade. A Igreja Católica disse que existe Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas pessoas vão bater a sua porta e dizer a palavra Trindade não está na Bíblia, portanto não existe. É o engano do inimigo. Existe Trindade, sim. Porque a Bíblia fala que existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos passar uma noite dando essas provas. A Bíblia não usa a palavra Trindade, mas usa a verdade da Trindade. Existe um Pai lá no céu, o seu Filho Jesus que morreu por nós, e o Espírito Santo que Ele nos mandou. São 3 pessoas reais. Mas o diabo também tem Trindade. Ele disse, se Deus pode ter uma Trindade, eu também preciso ter. E Satanás tem sua própria Trindade, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Temos outras verdades que Satanás quer agora nos enganar com essas verdades. Porque a Bíblia fala, descreve o trono de Deus. Sabe que o inimigo também tem um trono. A Bíblia fala também do trono de Satanás, porque ele não pode ficar contente se Deus tem um trono e ele não tem um trono. A Bíblia fala que Jesus foi ferido no Calvário por nossas transgressões. E a Bíblia também fala que o diabo não fica contente com isso, ele também quer receber um golpe. E assim a besta receberá uma ferida mortal. Tudo que a Bíblia ensina, o inimigo procura substituir com outra coisa. A Bíblia também fala que Deus promete dar o seu selo para seus filhos. Mas também a profecia disse que Deus tem o seu próprio selo, o seu sinal, que é chamado o sinal da besta. 666. E nós vamos explicar isso aqui. E cada pessoa que vem vai saber exatamente o que é o 666. Não porque eu falei, mas porque a Bíblia falou. Mas vamos continuar lendo. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário dizendo: está feito, está consumado. Aqui estamos vendo coisas modernas, porque a Bíblia é um livro muito velho, mas este livro velho fala de coisas muito modernas. Muito modernas. Por exemplo, nós vamos ler esse capítulo e vamos fazer algumas comparações. Há uns 100 anos atrás, o ser humano começou a descobrir o poder da energia química. E com energia química conseguiram fazer motores e automóveis. E nós achamos essas coisas muito modernas, somente que o automóvel gasta muito. Quem tem automóvel sabe, cada vez que vai para a bomba de gasolina, que sua carteira fica vazia, não é? Para encher o tanque de gasolina. Nós achamos um carro muito econômico. Você pode fazer muitos quilômetros com poucos litros, não é verdade? 4 litros de combustível podem impulsionar um carro mais ou menos 50 ou 60 quilômetros. Ou quem sabe um pouco mais às vezes, se o carro for muito eficiente. Agora, se nós pudéssemos usar a energia nuclear em vez de usar a energia química, sabe que 4 litros de combustível
seria suficiente para impulsionar este carro 6 bilhões de quilômetros. Já pensou? Qualquer pessoa poderia ir para a bomba, colocar 4 litros de urânio e andar o resto da vida sem nunca mais pôr mais gasolina. Não seria bom? O poder, a energia nuclear é muito, muito mais forte do que qualquer energia química. Nós sabemos que com a energia química, se nós, ninguém usa mais, mas eu me lembro quando no Canadá, nos tempos frios, nós aquecemos as nossas casas com carvão, com energia química. Se nós tivéssemos 1 quilo de carvão, isso dava para produzir energia para aquecer a casa ou para produzir eletricidade, dava 8,5 kWh de energia. Mas se nós pudéssemos usar 1 quilo de energia nuclear, urânio, qualquer coisa, podíamos ter com 1 quilo de combustível suficiente para produzir 25 bilhões de quilowatts-horas de energia. Suficiente para todo Portugal durante muitos anos. Em que saber o poder nuclear, um navio de 22 mil toneladas poderia cruzar o Oceano Atlântico usando o equivalente de 4 pedrinhas de açúcar para combustível. Muito bom se os homens usassem isso para o benefício humano. Mas o que sabemos do poder nuclear? Caindo nas mãos de pessoas, não pessoas boas, pessoas que não são de confiança, se torna um perigo muito grande. Por isso, muitos anos atrás, um homem chamado Sir Oliver Lodge fez uma declaração. Ele disse: eu rogo a Deus que o homem não entenda o segredo da força nuclear antes que ele aprenda o segredo do domínio próprio. Parece que os seres humanos ainda não aprenderam o domínio próprio, mas já aprenderam o segredo nuclear e por isso é tão perigoso. Notamos o que a Bíblia disse. São Pedro, o grande apóstolo de Jesus, disse: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as suas obras que nela há serão descobertas. Essas palavras foram escritas pouco depois que Jesus saiu desta terra e voltou para o céu, pelo apóstolo São Pedro. E Pedro aqui está usando termos do século XX. Termos científicos que ninguém conhecia no tempo que ele escreveu as suas palavras. Ele usa esta palavra luo, uma palavra grega, que quer dizer soltar ou dissolver. Isso é a palavra que os cientistas usam quando falam do átomo e quebrar o átomo. E nós sabemos o perigo em um homem descobrir como agora quebrar o átomo e tirar esta energia que é muito além de qualquer coisa que podemos compreender. Por isso o perigo é tão grande. Esta palavra que Pedro usa, fala na mesma palavra que os cientistas usam quando falam em liberar os nêutrons e prótons das cadeias que por eras os mantiveram presos em átomos dos quais o nosso universo é feito. Alguns de nós lembramos, outros leram a história. O que aconteceu quando o homem descobriu, primeiramente, o poder nuclear. Alguns de nós lembramos quando, pela primeira vez, na Segunda Guerra Mundial, no fim da guerra, segunda-feira, dia 6 de agosto, 1945. Um piloto sobrevoou a cidade de Hiroshima
num avião chamado Enola Gay, carregando uma bomba chamada Big Boy. Esta bomba pesava 4.400 quilogramas. Esta bomba tinha 3 metros de comprimento, 0,7 metros de diâmetro. Às 8h15 de manhã, o Pilato soltou a bomba e ele disse: está feito. E nós sabemos o resto da história. Nós sabemos o que aconteceu com esta cidade quando esta bomba explodiu. Foi uma história muito triste. Foi uma coisa séria quando nós lemos o terror que aconteceu como resultado disso. Dos 76 mil prédios de Hiroshima, somente 6 mil não sofreram dano nenhum. 48 mil prédios foram completamente destruídos. 100 mil pessoas morreram naquele mesmo dia. E até o fim do ano, o número alcançou 140 mil pessoas. Com uma bomba só. E todos nós ficamos pensando naquela nuvem, cogumelo da bomba atômica. O que poderia significar se vem uma terceira guerra mundial? Mas isso não foi o fim. Não demorou muito e soltaram outro. Nós sabemos que o perigo das bombas atômicas, primeiro vem o clarão. O clarão em si mata muitas pessoas. Depois o calor. O calor mata outras pessoas. Depois do calor vem o choque, que mata mais pessoas ainda. E depois do choque vem a radiação, que mata muitos mais. Aqui temos um prédio que sobrou. Um prédio prova de terremotos. Um prédio que ainda existe lá para nós nos lembrar da cidade de Hiroshima. E depois uma outra bomba. Foi numa outra cidade, pouco tempo depois, a cidade de Nagasaki. E nesta cidade também houve grande dano. Podemos ver o quadro de uma criança achado nas ruínas daquela cidade de Nagasaki. Quanto poder, o poder atômico. E as revistas americanas sempre falam que estamos sendo ameaçados, que não estamos seguros, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas voltamos para a Bíblia. A Bíblia diz: o grande Babilônia. Fala mais uma vez na cidade de Babilônia. E disse que essa grande cidade houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. E tão forte, quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. São coisas espantosas, não é? E sobre os homens caiu do céu, disse o livro de Apocalipse, uma grande saraivada. Pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga e da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Deus tem uma conta para acertar com as nações. E Deus tem um arsenal com as suas armas. Que tipo de armas tem? Podemos ler na Bíblia. Lemos essas palavras no livro de Deus. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Jeremias 50, 25. Sim, Deus tem as suas armas. São diferentes do que as armas humanas. Que tipo de armas ele tem? A Bíblia nos fala, nós lemos no livro de Jó, 38, 22 e 23. Acaso entraste nos tesouros da neve
e viste os tesouros da Saraiva que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra. Jó 38, 22 e 23. Que tipo de armas? Pequenos floquinhos de neve, tão pequenos que esses flocos derretem na sua mão. Podem fazer algum dano? Eu estive na cidade de Nova York uma vez e estendi a mão e esses floquinhos caíram lá tão delicados, mas em pouco tempo a cidade estava completamente paralisada. Vocês têm Saraiva aqui em Portugal? Nós temos Saraiva no Canadá, nos Estados Unidos, e como menino eu me lembro, pedras de chuva que caíram, pedras enormes, tamanho de um ovo de galinha. Por isso é muito grande. A destruição foi terrível. Muitos prédios foram destruídos completamente. Mas as pedras da chuva, a Saraiva que vem nos últimos dias será muito grande, disse o tamanho de um talento. Qual é o tamanho de um talento? Os cientistas nos dizem que um talento pesa 34,2 quilos. Já imaginou pedras de 34 quilos caindo do céu? Em quantidade, quanta destruição. Seria 75,39 libras cada pedra. Nós precisamos pensar nas coisas sérias do futuro. E vale a pena ser fiel a Deus. Deus está chamando pessoas. E Ele nos dá essas advertências para nosso bem, para que possamos nos preparar, para que possamos estar preparados para a sua vinda. A Bíblia disse no livro de Joel: proclamai entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e ajuntai-vos para ali. O Senhor faz descer os teus valentes, suscitam as nações e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Joel 3, 9 a 14. Multidões no vale da decisão. Será que há pessoas aqui hoje que estão no vale da decisão? Deus está chamando pessoas para tomar uma decisão. Não podemos ficar no vale. No livro de Hebreus, nas Escrituras, existe uma pergunta muito importante. Uma pergunta que Deus não pode responder. Uma pergunta que os anjos não podem responder. Uma pergunta que o seu marido não pode responder. Sua esposa não pode responder. Teus filhos não podem responder. É uma pergunta particular para cada pessoa que está aqui. Para ti e para mim. Deus pergunta: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Hebreus 2:3. Como escaparemos se descuidarmos de tão grande salvação? Como é contigo, amigo? Está diante da grande decisão. Multidões ao nosso redor no vale da decisão. Jesus está para vir. Ele voltará para nos buscar e Ele está procurando pessoas que estarão preparadas. Pessoas que se preparam. A hora é avançada. Estamos no tempo do fim. E neste momento, Deus está chamando pessoas. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Hoje à noite, Jesus está batendo a porta do teu coração. Ele quer que você fique preparado. Ele está pedindo que todos nós possamos abrir a porta do coração e deixar Ele entrar. Jesus está para vir. Um dia olharemos para as nuvens e veremos Jesus Cristo com todos os seus anjos, no poder do Pai e do Espírito Santo, todos voltando do céu para nos buscar. Mas há uma pergunta muito importante para nós agora. Naquele dia, tu estarás pronto? Eu quero estar pronto. Jesus vem logo, não há de demorar muito. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estejais vós também. Jesus vem logo. Estais vós prontos? O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier,
és vós prontos. Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, sabemos que estamos chegando perto do fim da história deste velho mundo. Nosso Salvador prometeu voltar e nós sabemos que nunca quebrou uma promessa. Abençoe cada pessoa ouvindo a nossa voz nesta noite. Como é importante estar pronto. Nas próximas noites estaremos estudando as Escrituras Sagradas, estudando o caminho, estudando o como ficar pronto. Ajuda para que possamos estudar, nos preparar, que todos nós possamos estar prontos. Prepare-nos para estar em teu reino, no dia da tua vinda. Despede-nos agora com tua paz. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a